Como diminuir as surpresas no resultado do Previne Brasil? Sim, estamos na reta final do primeiro quadrimestre do ano de 2023. Vamos responder essa pergunta aqui nesse vídeo. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Fique conosco, se você ainda não fez sua inscrição, faça a sua inscrição, ative a notificação, deixe o seu like, a sua curtida, o seu comentário para que a gente possa entender a sua avaliação, a sua opinião, o seu comentário e também compartilhe esse link para chegar a cada vez mais pessoas. Também estamos no Instagram na conta Jamerson_J, Jamerson_J, tá bom? Então fique conosco que a gente já vai responder essa perguntinha e mais. Então a primeira coisa que a gente vai discutir é o seguinte, pessoal. As regras do Previne Brasil não são do município. As regras do Previne Brasil são do Ministério da Saúde. Então, o município ele pode, sim, e deve ter gestão sobre os seus serviços de saúde. No entanto, você deve conhecer as regras do programa Previne Brasil. E quando a gente fala regras, a gente tem que falar da definição, do histórico, da divisão do financiamento, de captação ponderada, que é para os indicadores, os indicadores de desempenho, que é o pagamento por desempenho, e as ações estratégicas e como elas se relacionam. Por quê? O Previne Brasil ele não avalia produção. O Previne Brasil ele tem regras que repassam o recurso mediante algumas características. Então não é somente aumento bruto de produção que vai fazer com que o seu município melhore tanto a avaliação nos indicadores quanto o repasse por meio da captação ponderada. É necessário que a gente compreenda o funcionamento e isso não é simples. O Previne Brasil, apesar de ter somente 3 anos, até hoje ele permite discussões. Então, a gestão tem que estar estudando, as equipes têm que se atualizar, as equipes têm que promover questionamentos de como melhorar a compreensão e o funcionamento, compreendendo como funciona o Previne Brasil e que o Previne Brasil ele não é maior do que a Política Nacional da Atenção Básica. Então, a gente só vai conseguir responder essa pergunta, né, essa comparação entre Previne Brasil e PENAB, se você entender que o Previne Brasil são regras de financiamento dentro de uma política muito maior que rege todas as ações e serviços do nível de atenção primária à saúde. Tá bom? Então vamos avançar e entender o seguinte ponto. Regras é necessário conhecer. Segundo ponto, conheça seus abacaxis. Por que eu trouxe isso? Muitos municípios acabam generalizando a análise das suas produções. E isso culpabilizando todos ou parabenizando todos pelo aumento de resultado ou pelo decréscimo de resultados. E isso é receita para dar errado. Cada município ele possui diversidade na composição das suas equipes, entre equipes e entre dimensões de serviço. Na atenção primária à saúde, basta que você tenha uma equipe de saúde para você verificar o comportamento diferente entre os componentes dessas equipes. Se você tiver mais de uma equipe de atenção primária, você vai encontrar diferenças entre comportamentos de equipes. E é necessário identificar quais são os pontos frágeis. Então, por isso, conheça os seus abacaxis. Entenda quais são as suas fragilidades. Entenda que não adianta generalizar regras, generalizar comentários diante de cenários que possuem diversidade. Se a gente não conhecer os nossos abacaxis, a gente vai ter tristes surpresas, ou por ter regras padronizadas muito altas, muito diferentes daquilo que é possível, ou por não conhecer as especificidades de cada território. Sim, cada território tem o seu grau de dificuldade, tem as suas especificidades, tem os seus abacaxis. Então, a gente pode ter abacaxis das mais variadas cores, sabores e desafios e também coroas. Então, conheça seus abacaxis para que a gente não venha achar que tudo é positivo. Mas a gente não vai criar o cenário somente ruim. Todo município tem que compreender e valorizar aquilo que faz de bom, aquilo que dá certo. Eu tenho no meu município aquilo que dá certo é o cuidado ao pré-natal. Eu melhorei meus indicadores de pré-natal. Ótimo. Continue assim.
Só que, além das mulheres gestantes e dos seus parceiros e familiares, vocês vão ter outros públicos que não são somente do Previne Brasil. O Previne Brasil ele tem 4 públicos: mulheres gestantes, mulheres de 25 a 64 anos, crianças até 1 ano de idade, pessoas com hipertensão, pessoas com diabetes, ou todos são esses 4 públicos. No entanto, a atenção primária tem vários outros públicos que não só o do Previne Brasil. Então é necessário a gente entender o seguinte: se o seu município faz muito bem imunização, ótimo. A primeira coisa que ele tem que dar certo é na imunização dentro da regra do Previne Brasil. E os outros públicos e as outras vacinas? Tem que seguir o mesmo espelho do Previne Brasil, ou seja, a gente vai focar no parâmetro da vacinação, porque vacinação não tem meta menor do que parâmetro. Se a vacinação, a meta é 95%, a gente tem que olhar para pelo menos 95% e não ficar satisfeito com nada abaixo disso. Bom, se o seu município dá exemplo no atendimento integral, né, a pessoas da terceira idade, ótimo! A gente vai aprender com isso e aprender como mobilizar outros públicos a partir dessa experiência que dá certo. Então a gente tem que entender o seguinte: eu tenho que entender quais são os meus abacaxis e também quais são os meus tesouros, para que a partir deles a gente possa potencializar aquilo que dá certo. Outra coisa que muita gente já faz é o seguinte: conheça os seus resultados, e quando eu falo sobre isso, eu estou falando dos seus resultados na sua base local, ou seja, os resultados a qual você tem o primeiro acesso, seja no CDS, seja no PEC, seja em outro modelo de prontuário eletrônico ou plataforma de gestão. É o nível de controle de resultados antes da publicação do resultado final pelo Ministério da Saúde, lá no portal CISAB e depois no portal eGestor. Esse monitoramento da base local, ele é constante. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais detalhado, melhor. Como ele vai fundamentar as ações da sua equipe, é você que vai dizer. Se você tem um bom diálogo, um bom feedback, é provável que você consiga identificar quais são os abacaxis rapidamente e criar novas sugestões, novas estratégias, focando naquilo que você sabe fazer. Se você monitora o seu município somente de 4 em 4 meses, isso não é monitoramento. Você só vai, no máximo, analisar aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Bom, as metas do CISAB é necessário que a gente compreenda e identifique. Tudo bem, mas cuidado. A meta do CISAB é um grande olhar para o retrovisor. Porque o CISAB ele só vai te mostrar aquilo que você já informou e uma previsão de público a partir do seu cadastro e histórico de atendimento. Mas o CISAB ele não pode ser esquecido. Caso contrário, a gente vai ter um grande problema. Eu vou baixar aqui um pouquinho a câmera para explicar essa figurinha. Pessoal, muitos municípios estão nessa situação aqui, ó. Olha só. Quando a gente abre o CISAB com muitos municípios, os municípios levam um grande susto por perceber que as metas do CISAB para as ações do Previne Brasil são muito maiores do que o cenário real, que é a sua base local de dados. E isso acontece por um conjunto muito variado de motivos. Eu posso ter o seguinte: eu posso ter uma base cadastral muito viciada, eu posso ter um histórico extremamente negativo de profissionais codificando errado, eu posso ter um município sem monitoramento dos seus resultados, eu posso ter um município que somente utiliza o CDS, ou seja, só papel, e fica dependendo de digitadores para alimentar o CDS online ou offline. Eu posso ter a completa ausência de monitoramento e de cruzamento dessas bases. Quando eu tenho essa negação do que é a base do Ministério da Saúde, achando que só a minha base local é o que vai espelhar resultados, a maioria dos municípios levam um grande tombo quando sai o resultado do CISAB, principalmente nos resultados referentes aos indicadores 6 e 7, que tem sido alvo de queixa de muitos municípios já há muitos quadrimestres.
aonde a sua base local mostra muitas vezes sucesso para além da meta, e quando o Ministério da Saúde publica os resultados, o resultado vai lá embaixo. O que acontece? Muitos municípios não fazem, não acessam o CISAB lá no acesso restrito, não baixam as planilhas por indicador, por equipe, o público que falta ser atendido, e não cruza com aquilo que está sendo feito e notificado e registrado na sua base local. Se você não faz essa análise, você pode se preparar, vai ter surpresa. Bom, mesmo no final do quadrimestre, é necessário pedir a colaboração, o empenho e o foco, ou seja, o suor mesmo no braço de toda a sua equipe. Isso eu estou falando equipe de gestão e equipe de assistência. Se o mês de abril vai até o final, os serviços têm que acompanhar. Não é porque só faltam 2 semanas agora para acabar o quadrimestre que eu vou dizer, não, esse aqui é o meu resultado majoritário, eu não devo alcançar mais nenhum crescimento. Isso é bobagem, isso é comodismo, isso é não batalhar para melhorar a situação do seu município. E esse esforço, ele tem que ser do agente comunitário de saúde, do agente de combate à endemia, da equipe de saúde bucal, da equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, equipe multidisciplinar, NASF e outras possibilidades de constituição de equipe, como consultório na rua, academia de saúde, entre outros. Então, é necessário que o gestor, a gestão, a equipe de gestão avalie se a sua equipe está motivada, se ela tem condições de trabalho, para que esse pedido de empenho até o final, para que ele seja coerente com a condição de trabalho. Muitas vezes, só se vê o total de atendimentos e não se verifica se a equipe, se ela tem orientação, se ela tem treinamento, se ela tem condições de trabalho, se o que ela está sendo, o que ela está entregando está alinhado com o que é esperado dela. E se a equipe que está trabalhando sabe o que é esperado por ela, tá bom? Outra coisa, é necessário que as equipes elas sejam incentivadas a produzir acima da meta. Acima da meta. Se os municípios ficarem somente com a ideia de atender a meta, ficar estacionado em cima da meta, o que é que acontece? Alguns dados podem sofrer processo de não validação pelo Ministério da Saúde, ou de não estar alinhado conforme desejado, ou tem uma grande diferença entre a sua base do CISAB e a base local. E aí o que é que acontece? Quando a base do CISAB é maior do que a base local e você somente está mirando na meta, esta diferença entre CISAB e base local vai fazer com que o seu resultado caia. E se ele ficar abaixo das metas dos indicadores, o resultado ele fica bem pequenininho. Significa dizer que o seu resultado de ISF vai ser menor do que o esperado, e isso não é bom, tá bom? Bom, se você gostou, por favor, dê o seu like, curta aqui, se inscreva, coloque aquela marcação do sininho para que você receba os nossos lançamentos de novos vídeos, deixe o seu comentário e também siga a gente no Instagram, aqui na conta @jamerson_j. A gente se encontra num próximo vídeo. Se esforce, é possível melhorar os seus resultados até o último dia do último mês do quadrimestre. É possível. Então, por isso, se dedique, compartilhe esse vídeo com a sua gestão e com as suas equipes de trabalho. Sucesso! A gente se encontra aqui num próximo vídeo.